Olá, bom dia, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia. Que tenhamos um dia abençoado, um dia cheio de bênçãos e vitórias do Senhor. Um dia de lutas e batalhas, que o Senhor esteja à frente, guerreando por nós, e que nós possamos fazer a nossa parte também, que é buscar a presença dEle, adorar o nome dEle, engrandecer o nome dEle, que tenho certeza que Ele vai nos dar vitória em meio às batalhas e lutas diárias. Meus amigos, hoje eu queria refletir no que talvez a gente tenha feito das nossas vidas. Hoje, um mundo que a gente está vivendo, as coisas não estão fáceis. Eu vejo assim que a gente se acomodou em uma parte religiosa. Eu vejo assim como a gente se acomodou na religiosidade, onde a gente tem que ser de uma forma, a gente tem que apontar erro das pessoas, como a pessoa tem se vestido, como a pessoa tem se portado, e a gente tem esquecido da essência, que é o Evangelho de Cristo, Cristo, ele não busca uma igreja perfeita, ele não busca pessoas perfeitas, ele busca pessoas improváveis, ele busca pessoas que estão dispostas a viver o Evangelho verdadeiro, um Evangelho que é puro, um Evangelho que é o Evangelho de Cristo, que é manso, humilde, que ama as pessoas, que ama a Deus sobre todas as coisas. E eu vejo assim que hoje a gente tem pensado muito no nosso próximo, mas não como Cristo gostaria que a gente pensasse, que é amar o próximo como a nós mesmos, Então hoje a gente tem pensado no próximo, mas a gente tem pensado nos erros, nos defeitos, nas falhas. A gente busca pessoas, amigos, família, igreja, busca pessoas perfeitas, pessoas que, ao nosso ver, tem que ser perfeitas para nos agradar, para a gente se sentir melhor. E eu vejo assim que a gente tem errado muito nisso, porque o Evangelho verdadeiro de Cristo não é isso. O Evangelho verdadeiro de Cristo é aquele que nega-se a si mesmo, é aquele que toma a cada dia sua cruz e verdadeiramente é transformado por Cristo. Mas a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa nos render ao Senhor, não só se arrependendo dos nossos pecados, mas procurando, através da palavra de Deus, se encher daquilo que Deus quer que a gente se encha. A gente vive num momento que as nossas vidas estão tão vazias de Deus, mas estão cheias de ódio, cheias de distrações, cheias de apontamentos, julgamentos, e não é isso que Cristo quer. Cristo quer nos chamar para um novo tempo, Cristo quer levantar a sua igreja. E eu vejo assim que às vezes a gente pede tanta unção, pede tanta derramar do Senhor na igreja, mas eu vejo assim como que Deus vai derramar a sua presença, sendo que as nossas vidas estão vazias dele. Não tem como o Senhor habitar em um templo que está vazio, um templo que não está preparado para ele, entendeu? Então assim, a gente tem que se perguntar todos os dias: eu estou vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo? Eu estou negando a mim mesmo? Eu estou pegando a minha cruz, estou tomando a minha cruz, estou seguindo a Jesus verdadeiramente? Estou amando a Deus sobre todas as coisas? Ele é prioridade na minha vida? Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? Eu estou dedicando tempo para o meu próximo? Estou amando as pessoas?
estou amando meus amigos, estou amando a minha família, estou amando o mendigo, estou amando o drogado. Jesus não manda a gente amar só a nossa família, nossos amigos, quem é próximo de nós. Isso é fácil. Agora, amar o teu próximo, que é aquela pessoa que você não conhece, aquela pessoa que você não convive, é a parte mais difícil. Mas Cristo, ele nos convida a nos render, a nos entregar totalmente à presença dele, a deixar de lado todos os nossos desejos, nossas vontades, viver o verdadeiro evangelho. E quando a gente passa a viver o verdadeiro evangelho, a gente tem uma vida transformada, a gente tem uma vida restaurada. A gente já não pensa mais em apontar erro das pessoas, falhas das pessoas, a gente pensa em proclamar o evangelho, em proclamar a salvação de Cristo, em ir atrás dos perdidos e não se acomodar numa zona de conforto, num ambiente que eu acho que eu estou bem, eu estou agradável, eu estou num lugar bom, maravilhoso, e eu não preciso fazer o ID do Senhor. Tem gente que faz, tem gente que vai fazer missão, eu não preciso fazer. E às vezes, na esquina da sua casa tem um necessitado que precisa de uma palavra de conforto, precisa de um alimento, uma roupa, um calçado, e a gente fecha o nosso coração para essas pessoas, né? E o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é aquele que abraça todas as pessoas, independente da situação que a pessoa está. Essas pessoas que precisam muito mais do que a gente de Cristo. Só que primeiramente a gente tem que consertar a nossa casa, a gente tem que preparar o caminho para o Senhor, para que a gente consiga ser esse canal do Evangelho para a vida dessas pessoas, que a gente tenha direcionamento do Espírito Santo em meio a essas situações, em meio, a essas oportunidades de falar de Jesus. E então é isso. Nesse dia eu gostaria de deixar essa reflexão, né? Paulo, quando foi chamado por Deus, ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia, matava cristãos, mas quando ele teve esse encontro com Deus, ele começou a mudar a perspectiva dele. Ele falou assim: nossa, eu encontrei algo que é maior que tudo. Eu encontrei algo aqui que eu vi que eu não preciso de mais nada, eu preciso só dele. E agora eu vou mudar minha intensidade, que era de perseguir os cristãos, eu vou mudar para alcançar os cristãos. Olha que maravilhoso, né? Ele teve essa mudança de chave na vida dele. Ele falou que eu não quero mais viver eu, mas quero que Cristo viva em mim, e eu vou proclamar o Evangelho, eu vou atrás dos perdidos, eu vou falar do amor de Cristo, o amor que me salvou, o amor que me resgatou, o amor que me chamou de volta. E às vezes assim a gente fica estacionado, fica na zona de conforto. Muitas das vezes até a gente está dentro da igreja, mas está com o pé lá fora no mundo. E as distrações têm nos tirado a atenção de Cristo. E o Senhor, ele nos chama, assim como ele chamou Paulo, ele nos chama também para voltar ao primeiro amor, para voltar à primeira essência, a essência da adoração. E então, assim, que nós possamos buscar mais de Deus, que nós possamos buscar mais do Evangelho de Cristo, olhando para a palavra do Senhor e deixando de ser ministrado, deixando de ser restaurado, transformado por ela, confrontado por ela, e que possamos ser pessoas melhores, porque não é ser melhor que o outro, é ser pessoas melhores, é fazer o bem sem olhar a quem, é proclamar o Evangelho de Cristo, entregar um coração puro, chegar com as mãos limpas e o coração puro
que é o que Deus nos pede, né? Então, para a gente ter acesso ao reino dos céus, a gente tem que ter as mãos limpas e o coração puro. E a gente tem que proclamar o Evangelho como pequenos cristos aqui na terra, como seguidores de Cristo, como cópias, né, de Cristo aqui na terra. Nós não vamos ser perfeitos, nós não vamos não ter falhas, não ter pecados, mas nós precisamos voltar os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca para o Evangelho, para o Espírito Santo, deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, deixar Ele confrontar o nosso coração todo dia e ter uma vida de devoção ao Senhor e proclamar esse Evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Então, nós possamos entender, né, para que a gente foi chamado. Todos temos um propósito e buscar no Senhor qual que é esse propósito nosso, o que Ele quer de nós. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é proclamar o Evangelho. Independente se você foi chamado para ser um missionário, um pregador, um ministro de louvor, um pastor, independente disso, a gente tem que proclamar o Evangelho da mesma forma, independente do que a gente foi chamado. De repente a gente foi chamado para servir a igreja do Senhor, sendo voluntário, ajudando em algo na igreja, nos bastidores, que não está à frente, que não aparece, mas mesmo assim a gente tem que proclamar o Evangelho da mesma forma, independente se vai estar lá na frente ou vai estar nos bastidores, escondido. Quem tem que ver nós é o Senhor, não as pessoas. A gente não tem que ser bom para as pessoas, a gente tem que ser bom para o Senhor, a gente tem que ser um servo bom e fiel, que é o que Ele vai falar para nós quando Ele vir buscar a sua igreja, né? Que nós possamos ter essa oportunidade de ser chamados de servos bons e fiéis, né? Então, é isso que eu queria deixar, essa reflexão nesse dia de hoje. Deus abençoe sua vida, você que vai ver esse vídeo. E espero que o Senhor transforme a tua vida, assim como Ele tem transformado a minha, assim como eu espero que Ele continue transformando a minha vida cada dia mais e mais. E que o Senhor possa cumprir, né, o chamado dele nas nossas vidas e que nós possamos cada dia mais proclamar esse Evangelho da salvação, esse Evangelho de amor, esse Evangelho verdadeiro de Cristo, e que a igreja do Senhor possa se levantar, né, nesses dias, que o avivamento do Senhor possa descer sobre a nossa nação. Tá bom, meus amigos? Deus abençoe seu dia, sua noite, sua manhã, sua madrugada. E é isso. Seguimos aí firmes rumo ao alvo que é Cristo. Então, é isso. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.